Você já teve algum medo religioso? Eu já. Antes de ser convertido, eu tinha medo da volta de Jesus. Cada vez que alguém falava da volta de Cristo, eu tremia de medo. Eu sabia que não estava preparado e isso me deixava muito assustado. Anos mais tarde, já batizado na igreja, eu me lembro que eu tive medo quando me falaram do juízo investigativo, aquele da profecia de Daniel 8,14 e também de Apocalipse. Eu ouvi uma vez alguém dizer assim: o seu nome pode estar sendo passado agora lá no céu. Você está preparado? Aquilo me fez tremer e durante muito tempo eu fiquei super preocupado. Será que já chegou o meu nome? Será que meu caso já foi decidido? Outra coisa que me deu medo no início da minha caminhada cristã foi quando me ensinaram que antes do fechamento da porta da graça, o povo de Deus terá que estar preparado para passar um período sem um intermediador no céu. E isso significa viver sem pecar. Quem não atingir essa experiência não será contado entre os 144 mil selados. Neste episódio, nós vamos estudar sobre o que significa viver sem intercessor depois do fechamento da porta da graça. Será um período muito difícil em que os perseguidos servos de Deus sofrerão uma grande angústia. Trata-se de algo realmente muito solene, mas você não precisa nem deve sentir medo ao pensar nisso. Esta é a série Perfeição. Episódio de hoje: sem mediador e sem pecado. Vamos começar com essa famosa citação de Ellen White. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado pelo sangue da aspersão. Como já vimos anteriormente, o escritor M.L. Andreessen exerceu muita influência em favor da teologia da última geração sem pecado. A sua concepção a respeito da expiação lança as raízes para a convicção de que a última geração terá que estar sem pecado quando Jesus terminar a sua obra mediadora. Para Andreessen, a expiação consiste de 3 fases. A primeira fase é a obediência perfeita de Cristo aos mandamentos. A segunda é a sua morte na cruz, onde ele finaliza a sua obra como vítima e sacrifício. Até aqui tudo bem. Só que ele fala ainda na terceira fase da expiação, agora em andamento. Nas palavras dele, abre aspas, Cristo demonstra que o homem pode fazer o que ele fez com a mesma ajuda que ele teve, fecha aspas. Nessa fase, Jesus elimina e destrói o pecado nos seus santos. É o triunfo glorioso na última batalha contra Satanás. Isso está no seu livro intitulado O Livro de Hebreus, páginas 59 e 60. No capítulo A Última Geração de seu livro O Ritual do Santuário, Andreessen desenvolve e detalha melhor essa ideia. Uma síntese de seu pensamento sobre a última geração está na seguinte declaração. Estarão sujeitos a toda tentação, mas não cederão. Provarão que é possível viver sem pecar. Fernando Chay, autor do livro A Vitória da Igreja na Crise Final, compartilha dessa ideia e ajudou a difundi-la. Veja. Nas mais difíceis circunstâncias, quando estiverem rodeados de lutas, perseguição e ameaça de morte, todos os remidos estarão cumprindo a lei de Deus de modo perfeito, mediante a graça de Cristo, sem um mediador e mantendo imaculado seu caráter. Em linhas gerais, esses defensores da teoria da última geração sem pecado entendem que o povo de Deus precisará atingir a experiência de não pecar mais para que possa fazer parte dos 144 mil selados. De certa forma, essa ideia até que faz sentido. Sem mediador, não pode haver pecado. Isso é inegável. Lembra como o Apocalipse descreve os 144 mil sem mácula? A questão é, o que significa estar sem pecado diante de Deus?
é imprescindível notar que Ellen White expressa a condição dos salvos durante o tempo de angústia com duas ênfases distintas, mas que numa leitura rápida essas ênfases podem ser confundidas. A primeira ênfase é a da perfeição de caráter. Quando ela fala sobre perfeição de caráter, ela usa termos e expressões como caráter, refletir a imagem de Cristo, perfeitos em Cristo e outras expressões semelhantes a essas. Veja esse exemplo. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Existem inúmeros textos de Ellen White ressaltando que os salvos deverão desenvolver caráter perfeito. Estudamos isso em episódios anteriores. Isso é certo. Não se trata de um processo de santificação de segunda linha, de simplesmente exercer fé, continuar pecando e tudo bem. Não, não é isso. Perfeição de caráter, essa é a norma. Agora, nós já estudamos que perfeição de caráter não significa necessariamente completa isenção de pecado. Então, a primeira ênfase de Ellen White ao referir-se à condição espiritual da última geração dos salvos é a perfeição de caráter. Mas em várias passagens ela emprega termos e expressões que enfatizam a experiência de estar sem pecado à vista de Deus. Nesses textos, ela não fala apenas de perfeição de caráter, mas de perfeição na obediência, estar completamente sem pecado. E é aqui que reside, a meu ver, a grande dificuldade de compreensão. Veja só essa declaração. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Qual é a condição a que ela se refere? A condição do Filho de Deus. Não havia nele pecado, diz o texto. Não há como nos desviarmos dessa realidade. A última geração estará de fato sem pecado durante o tempo de angústia. O Apocalipse descreve que todos terão feito sua decisão definitiva a favor ou contra Cristo. É o fechamento da porta da graça, o selamento dos santos. Não haverá mais mudança de lado. Quem estiver perdido estará definitivamente perdido. Quem estiver salvo estará definitivamente salvo. O texto bíblico diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E se a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, a única forma de os salvos permanecerem salvos sem um mediador é estando sem pecado. Calma. A pergunta agora é: como estar sem pecado diante de Deus? A Bíblia responde: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus significa que não há nada que interfira nesse relacionamento, nenhum pecado. Mas essa não é uma condição que resulta de um comportamento perfeito, e sim de uma fé perfeita. A teologia bíblica ensina que a única maneira de estarmos sem pecado aos olhos de Deus não é tentando obedecer perfeitamente aos mandamentos, e sim sendo justificados pela fé, estando revestidos com o manto da justiça de Cristo. Como é que isso funciona? Preste atenção a esse texto. O homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O que são obras da lei? São atos de obediência à lei de Deus. A justificação, portanto, é produto da fé e não da obediência. Veja, eu não estou aqui falando que não deve haver obediência. Apenas estou enfatizando esse fundamento da teologia reformada. A justificação é obtida mediante a fé. Paulo diz que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Repito, não estou dispensando a obediência, só estou reafirmando que a obediência não contribui para a justificação. Ela vem como resultado. Em Romanos 4,6, citando o Salmo 32, Paulo afirma o seguinte: Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Aqui está o mais puro conceito de justiça imputada. O pecador que exerce fé é justificado.
Essa justiça não é algo que pertence a ele, pecador, e sim a Deus. Deus atribui justiça ao pecador. A obediência do pecador não tem participação nesse ato de justificação. É um dom da graça de Deus unicamente. Aqui está a diferença básica entre a teologia católica e a teologia protestante. Muita gente pensa que a teologia católica ensina a justificação pelas obras e a protestante ensina a justificação pela fé. Não. Tanto a teologia católica quanto a protestante ensinam a justificação pela fé. Já no Concílio de Trento, a Igreja Católica definiu que a fé é o começo, o alicerce e a raiz da justificação. Esse aqui é o Marcelo, do time católico, e o amigo dele é o Douglas, do time protestante. Eles jogam futebol de botão desde criança e vão me ajudar a ilustrar o que foi o Concílio de Trento. Quando a Reforma Protestante entrou em campo, foi um verdadeiro rebuliço para o time da Igreja Católica. Até então, estava invicto. Agora, eles tinham que lidar com questionamentos gerados pelos protestantes. A solução encontrada pelo Papa Paulo III no século XVI para virar o jogo foi a convocação do Concílio de Trento, como se um treinador pedisse tempo. Afinal, onde já se viu perder de lavada para o protestantismo? A ideia era unificar a Igreja Católica, fortalecer a sua identidade e emitir um decreto que a protegesse das ideias protestantes. Esse foi o concílio mais longo da Igreja Católica. Interrompido diversas vezes, gerando inúmeros desentendimentos, o concílio durou 18 anos e o seu trabalho só foi concluído em 1563. Um recorde. O concílio emitiu numerosos decretos disciplinares, especificando claramente as doutrinas da salvação, dos 7 sacramentos, da graça e do pecado original, da justificação e muitos outros temas importantes para a Igreja Católica. Quem venceu esse jogo? Até hoje eu não sei, mas que tá uma disputa pegada, isso tá. Só que a Igreja de Roma ensina que a graça de Deus é infundida no coração do pecador para que ele possa manifestar fé. Infusão de graça produz uma mudança no pecador que, junto com as boas obras, o torna justo diante de Deus. E como se dá essa infusão da graça? Através dos sacramentos. Batismo, crisma, eucaristia, ordem, matrimônio, são 7 ao todo. Assim, a Igreja detém a prerrogativa de infundir a graça. Isso deixa as pessoas completamente dependentes da Igreja para terem acesso à salvação. Nessa visão, a justificação é um processo que une fé e boas obras na transformação do pecador, a fim de que finalmente ele seja aceito por Deus. E se o processo não for concluído aqui, terá a continuação no purgatório. Mas o certo é que o pecador precisa se tornar justo em si mesmo para receber a salvação. É o conceito de justiça inerente. Aí vem a Reforma Protestante mostrando o ensino bíblico a esse respeito. Justificação, do ponto de vista bíblico, não é um processo, é um ato de Deus, não do pecador. O processo é a santificação que tem início no momento em que o pecador é justificado. A justificação não é para capacitar o pecador a desenvolver a sua própria justiça. Isso é teologia católica. Justificação é para imputar ao pecador a completa justiça de outra pessoa. O pecador não é tornado justo para ser aceito por Deus. Ele é considerado justo, embora não seja, e é imediatamente aceito. É o conceito da justiça imputada. A mesma imputação ocorre com Cristo no sentido inverso. Se o crente recebe por imputação a justiça de Cristo e é considerado justo aos olhos de Deus, da mesma maneira Cristo recebe por imputação os nossos pecados e é considerado pecador aos olhos de Deus. Aliás, isso é tão real que Cristo chega a ser identificado com o próprio pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo recebe por imputação os nossos pecados e é considerado pecador, embora não fosse pecador. Nós recebemos por imputação a justiça de Cristo e somos considerados justos, embora não sejamos justos. Comparando o conceito católico com o da Reforma Protestante, temos o seguinte. No conceito católico, fé mais boas obras produz justificação. No conceito da Reforma Protestante, fé produz justificação mais boas obras.
Ser justificado significa ser coberto pela justiça de Cristo. Deus olha o pecador e vê não a sua pecaminosidade, e sim a pureza, a perfeita obediência de Cristo. Ele é considerado plenamente justo, embora não seja justo em si mesmo. Está coberto pelas vestes de justiça do Cordeiro de Deus. Essas são as vestes nupciais da parábola. Não é uma justiça produzida por obediência. Veja só como é que Ellen White define isso. Não devemos estar ansiosos acerca do que Cristo e Deus pensam de nós, mas do que Deus pensa de Cristo, nosso substituto. Vós sois aceitos no amado. Este é o método bíblico de salvação. E não há nenhuma, absolutamente nenhuma indicação inspirada de que para a última geração dos salvos o método será outro. Sim, porque a partir do momento em que é exigida do pecador uma obediência perfeita aos mandamentos para que ele esteja entre os salvos, nós estamos voltando para o conceito católico de que as boas obras vão cooperar com a fé para a salvação. E Paulo diz que é independentemente das obras da lei, de acordo com Romanos 3:28. Se é independentemente das obras da lei, então não podemos dizer que parar de pecar seja uma exigência para receber o selo de Deus. Tem que ser pela fé. É justificação pela fé e não pelas obras. Alguém pode questionar, mas Ranieri, então você está querendo dizer que uma pessoa que ainda tenha pecado poderá fazer parte dos 144 mil? Se não haverá mais mediador, como pode ser isso? Aí vai a minha resposta em duas partes. Primeiro, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou confirmando que os 144 mil estarão sem mácula, e isso está na Bíblia. Sem mácula significa sem pecado. Só que essa condição não vai depender do meu comportamento nem da minha obediência. Ela me é dada por imputação. Cada um dos 144 mil estará revestido da justiça de Cristo e será visto por Deus como se fosse o próprio Jesus. Imputação, lembra? Somos feitos justiça de Deus, como diria Paulo. Estarão assim sem mácula. Segundo, se Deus quiser que a última geração não cometa mesmo nenhum pecado visível, por que eu digo visível? Porque nos mais profundos recônditos do coração humano sempre haverá uma pecaminosidade que só será eliminada na volta de Jesus. Então, se Deus quiser que os 144 mil realmente não cometam nenhum pecado exterior para que seja um testemunho visível para todo o universo, e isso faz sentido, Ele, Deus, vai cuidar disso. Nós não temos que ter nenhuma obsessão ou temor quanto a essa questão. Por quê? Porque enquanto houver mediador, há perdão. E quando não houver mais mediador, estaremos selados, com a salvação garantida. Não haverá nenhum anjo para tirar o selo de alguém que esteja selado. Deu para entender? Mas aí alguém pode argumentar assim. Os 144 mil terão que parar de pecar antes do fechamento da porta da graça para poderem ser selados. Bem, eu vejo nesse raciocínio dois problemas, e eu já falei sobre isso anteriormente. Primeiro, enquanto houver mediador, há perdão para pecados. A Bíblia diz, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Não existe nenhuma base bíblica para dizer que o pecador não poderá mais pecar enquanto ainda houver um advogado junto ao Pai. E não faz sentido dizer que Deus vai exigir que seu povo pare de pecar quando ainda haverá um mediador. Se há um mediador, há perdão. Segundo problema, se a obediência perfeita à lei é uma exigência para receber o selo, desde quando Deus exige obediência para salvar um pecador? Como fica a afirmação bíblica de que somos justificados pela fé independentemente das obras da lei? Deus não vai mudar o seu método de salvação na última geração. A obediência sempre virá depois da justificação e não como uma condição para a justificação. Lembra o conceito da Reforma Protestante? Fé produz justificação mais boas obras. E não o conceito católico, fé mais boas obras produz justificação. Repito, Deus não vai mudar o método de salvação para a última geração. Justificação pela fé. Justiça imputada obtida pela fé e não justiça inerente obtida pelas obras.
Ah, mas a justiça imputada nos autoriza a continuar pecando? Claro que não. A respeito dos 144 mil, eu estou aqui defendendo a ideia de caráter perfeito, de vitória sobre todo o pecado conhecido, de reproduzir a imagem de Cristo. O que estou questionando é a ideia de que os 144 mil terão que parar de pecar para poderem receber o selo de Deus, e que a descrição apocalíptica de que serão sem mácula indica comportamento perfeito, obediência perfeita. Isso seria justiça inerente. Sem mácula significa justiça imputada, estar revestido da justiça de Cristo. Deus vai olhar para mim e para você e vai enxergar o próprio Cristo. Então ele poderá dizer, esse não tem mácula, nenhum engano se achou em sua boca. Na verdade, essa é uma descrição do próprio Jesus, o nosso substituto. Agora vamos ver alguns textos de Ellen White que confirmam tudo o que eu falei até aqui. A obediência do homem só pode ser aperfeiçoada pelo incenso da justiça de Cristo, o qual enche com a divina fragrância cada ato de obediência. Em outras palavras, a nossa obediência sempre será imperfeita, mas a justiça de Cristo a faz ser considerada perfeita por Deus. Tudo o que oferecemos a Deus é impuro. Só será aceitável se estiver coberto pela justiça de Cristo. Estar em pé diante de Deus sem mediador significa estar revestido da justiça de Cristo. Justiça é a obediência à lei. A lei requer justiça e esta o pecador deve à lei, mas é ele incapaz de apresentar. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem, e Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente, trata-a como se fosse justa e ama-a tal qual ama seu Filho. Assim é que a fé é imputada como justiça, e a alma perdoada avança de graça em graça, de uma luz para luz maior. Veja esse outro texto. Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita esta disposição e esforço como o melhor serviço do homem e supre a deficiência com seu próprio mérito divino. Então, a partir de agora, toda vez que você se deparar com algum texto de Ellen White que fale sobre a obediência perfeita dos salvos durante o tempo de angústia, lembre-se do princípio da imputação. É a obediência de Cristo que se torna nossa por imputação. Agora sim podemos entender corretamente aquele texto de Ellen White que lemos lá no comecinho. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado, pelo sangue da aspersão. Como eu já disse, Deus poderá tomar providências para que a última geração esteja sem nenhum pecado aparente, sem nenhum pecado conhecido, visível. Mas, definitivamente, não é isso que a deixará sem mácula aos olhos de Deus. Até porque a natureza pecaminosa é uma mácula que nos acompanhará até a volta de Cristo. Estaremos sem mácula porque estaremos revestidos da justiça de Cristo e não porque conseguiremos parar de pecar. O que significa mesmo estar em pé diante de Deus, sem mácula, sem pecado? Você não precisa ter medo e nem dúvida em relação a isso. Tipo, será que eu vou conseguir? Será que ainda dá tempo me aperfeiçoar? Quando será que finalmente eu vou poder dizer, estou sem pecado? Tenho que estar sem pecado para ser selado? Tenho que estar sem pecado no tempo de angústia? Calma. Veja como Ellen White explica isso. Não podemos dizer, sou sem pecado, até que seja transformado este corpo abatido, para ser igual ao corpo da sua glória. Se, porém, procuramos constantemente seguir a Jesus, pertence-nos a bendita esperança de ficar em pé diante do trono de Deus, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, completos em Cristo, envoltos em sua justiça e perfeição. Puxa, você percebe como esse parágrafo é o resumo completo deste episódio? Primeiro, não podemos dizer sou sem pecado. Nunca vamos atingir esse nível.
mas poderemos ficar em pé diante do trono de Deus sem mácula nem ruga. Espera aí. Como é possível estar sem mácula nem ruga se eu não posso dizer que sou sem pecado? O texto mesmo explica: completos em Cristo, envoltos em sua justiça e perfeição. Muitos consideram Enoque um símbolo ou um representante da última geração do povo de Deus. Enoque andou com Deus e foi trasladado. Os 144 mil serão uma reprodução coletiva da experiência desse santo homem de Deus. Assim, a condição espiritual de Enoque serve de modelo para a última geração. Será que Enoque é uma evidência de que é possível parar de pecar? Não perca o nosso próximo episódio. Enoque, símbolo da última geração.